Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no pavilhão João Rocha, da equipa do Sporting. Acho que é mais ou menos óbvio o ambiente que nos rodeia. Está tudo muito verde. E a minha convidada é uma convidada muito especial. Alguém ligado a um projeto ao qual a Curiacos TV se envolveu há 2, 3 anos e que nos suscitou muita curiosidade, o projeto do Goalball, e que vamos ter na próxima semana com a Grande Liga Europeia. A convidada de hoje é a simpaticíssima Márcia Ferreira. Márcia, muito obrigado por teres aceito o convite. É um grande prazer estar aqui contigo e falarmos um bocadinho de uma modalidade que te é muito cara e que temos tido no canal e com algum sucesso e que vai abrilhantar o próximo fim de semana com a Liga Europeia, que volta a Portugal e que penso que o Sporting vai defender. Este é o que o Sporting defende o título ou o que ganha? Sim, defendemos o título, em masculinos e femininos. Daquele que nós filmámos há uns anos atrás. Exatamente. Antes de falarmos do Goalball e antes de falarmos do Sporting, vamos falar da Márcia. Márcia, tu apaixonaste-te pela motricidade humana, pelo desporto, muito cedo. E a história acaba por ser muito engraçada. Tu não tens ninguém na família que te tenha atraído para isso. Tem a ver também com um bocadinho com os teus vizinhos de casa que tu vias que estavam separados dos outros meninos. Conta-me um bocadinho desse lado da Márcia e como é que vieste parar às pessoas com limitações desportivas e físicas. Sim. Então, boa tarde lá em casa. Antes de mais, é um gosto enorme estar aqui e queria, antes de mais, dizer que a Curiacos TV é sempre connosco uma simpatia, estão sempre dispostos a transmitir os jogos de Goalball e outros eventos ligados a estas minorias e é para mim um gosto enorme. Também é um gosto para nós dar apoio àqueles que merecem. É mesmo importante, esta visibilidade e o transmitir é muito importante para mim pessoalmente. Muito obrigada e em nome dos meus atletas e toda a estrutura, obrigada por este vosso apoio. A Márcia, efetivamente, desde muito nova, que teve aqui uma sensibilidade para o que seria diferente, não é? E fazia-me muita confusão na escola, porque é que na altura os meninos com trissomia 21 ou outras limitações cognitivas não podiam estar na escola comigo e estavam na altura que se chamava, e ainda hoje existe, uma APPA-CDM. E, portanto, desde muito jovem, sempre tive isto que gostaria um dia mais tarde. Sim, não é? E porque é que eles não podem? E via-os a fazer e tinha curiosidade, ia bater à porta e queria brincar com eles. Portanto, porque é que eles não poderiam estar integrados na sociedade? E sempre foi um bocadinho essa a minha luta. Por isso é que fui parar a FMH para estudar Educação Especial e Reabilitação, uma vertente ligada também ao desporto adaptado, e foi só aí que, de facto, o Goalball escorreu em mim. Já descobriste? Não tem, na minha visão não tem, né? Nós temos que trabalhar para a funcionalidade, não é? Para serem o mais autónomos possíveis e nessa autonomia o desporto assume um papel fundamental, que é isso que tanto me orgulha, não é? O desporto envolve uma série de emoções associadas ao próprio desporto, não é? O contexto ideal para que as pessoas possam superar-se, exatamente. É isso que eu acredito, é o desporto como superação. E não estando a fazer de advogado do diabo, porque não é o meu papel, eu acredito que haja pessoas que têm limitações, que possam limitá-los e que fiquem prejudicados por certas questões arquitetónicas ou operacionais, que seja. Agora, falaste de trissomia 21. Por definição, são perfeitamente integrados em todas as funções. São normalmente amorosos, não é? Sim. Sim. Nós temos um exemplo aqui, estamos no Sporting, deixe-me dar este exemplo, que é o João Soldado, que foi agora campeão nacional de ténis de mesa e que é mesmo assim. É simpatia, mas é uma simpatia que é também um trabalho tão árduo. E eu acredito mesmo e vejo que eles trabalham muito mais que os outros para conseguirem chegar longe nas suas modalidades. E é muito giro ver isto. E por exemplo, o João é um miúdo que trabalha também e que tem a sua atividade profissional. Perfeitamente e consegue integrado. Perfeitamente. E o desporto ajuda a isso? Eu acredito que sim. Acredito que ajuda não só nesta integração e na visibilidade que a sociedade tem do próprio atleta, quer tenha ou não a sua deficiência, mas também pode ajudar numa série de competências que depois são importantes, desde a socialização, saber estar, até de questões mais cognitivas e de destreza que eles podem desenvolver. Eu sou conhecido por fazer perguntas malandras, mas não é por maldade, é por pura curiosidade e se calhar um bocadinho menos politicamente corretas. Mas sim. Acreditas que, por exemplo, tirar o atleta dos seus pais porque vai fazer um estágio, ou porque vai jogar aqui, ou porque vai jogar ali, tirá-lo daquela bolha de segurança, às vezes ajuda mais do que protegê-los e guardá-los? Isso é uma questão muito complexa, não é? Eu vou-lhe falar na minha perspectiva, não é? E naquilo que é a minha opinião.
Eu acho que não temos mais jovens a praticar a modalidade exatamente por uma superproteção que existe por parte das famílias, não é? Que numa fase inicial é compreensível e aqui também os clubes têm que ter um papel fundamental a dar estrutura e a dar segurança aos pais, mas muitas vezes eles não nos chegam cedo, porque os pais têm receio de trazer, neste caso, um grande clube como é o Sporting e acabam por perder uma série de oportunidades que às vezes passa e já não volta. Não é? E eles muitas vezes chegam-nos tardiamente e, por exemplo, já não podem ser integrados naquilo que é a mais alta competição, não é? Tem que fazer outro tipo de desporto e faz toda a diferença. E já agora deixe-me deixar o apelo aos pais. Os pais que deixem os miúdos, os jovens, mesmo as crianças, nós adequamos qualquer programa à idade e à competência, deixem-nos praticar desporto, deixem-nos sair de casa, conviver com outros. Nós, por exemplo, aqui no Sporting, mas existem outras estruturas que também desenvolvem trabalho nesta área, temos ainda a grande vantagem de podermos estar com todas as outras modalidades. Não é? Os meus atletas, por exemplo, do goalball chegam aqui, mas estão com os do hockey, com o do handball, com o do voleibol. Não é? Portanto, temos aqui uma comunidade muito inclusiva e muito integradora daquilo que são as necessidades. E com todas as ferramentas para apoiar o desenvolvimento dessas faculdades. Sim, sem dúvida. Porque sem dúvida. Eu fiquei fascinado, e podemos já entrar no goalball antes, já voltamos à Márcia, mas eu fiquei fascinado a primeira vez que assisti, e estávamos a falar isso em off antes de começarmos a gravar, porque, como toda a gente, eu nunca tinha ouvido falar de goalball, até ter ouvido falar. E nós vimos algumas imagens, por acaso até fomos enganados, porque tinham sido jogos particularmente maus, os que vimos no YouTube. E quando chegámos ao pavilhão de Odivelas, ao multiusos de Odivelas, estava a equipa do Sporting a treinar e estava uma outra equipa que eu agora não me lembro quem era. Estavam a aquecer e a bater, vamos chamar, a bater bolas. E eu fiquei espantado, e eu se calhar fiz aquela pergunta que muitos dos meus espectadores fazem quando veem o primeiro jogo de goalball, mas eles veem ou não veem? Porque a dada altura há ali mísseis teleguiados com uma velocidade imensa de uma bola que eu agora descobri. Sabes que eu tinha imensa curiosidade de pegar numa bola e há bocado nunca tinha pegado na bola. E fiquei fascinado agora e descobri que é rija, deve de aleijar com alguma força que alguns atletas mandam, se calhar até aleija um bocado. Mas a noção de que pelo barulho do guizo eles vão lá e defendem bolas que são, eu diria, quase indefensáveis, são quase faculdades sobre-humanas. Então aí a deficiência transforma-se num superpoder com um radar teleguiado pelos ouvidos ou uma coisa qualquer assim. Eu acredito um bocadinho nessa perspectiva. Mas é um bocado o Daredevil, não é? Mas não vamos entrar no universo desse. Mas é um bocadinho esse lado de aquelas pessoas que nós às vezes achamos que são limitadas, descobrimos que têm superpoderes. E eu acho que é uma vantagem também para os pais verem. Ele tem limitações, mas ele tem coisas que outras pessoas não conseguem fazer. E fiquei fascinado com o goalball por causa disso. E depois houve jogos muito competitivos naquela final europeia e deu para perceber que havia ali mesmo garra de vencer, vontade de vencer, e não era apenas para ocupar tempo. E eu acho que isso é fascinante para pessoas que a sociedade às vezes encosta um bocadinho, terem ali aquela garra de vencer e a vontade de se ultrapassar. Imagino que seja um prazer imenso para ti viver isso todos os dias. Eu tenho uma garra enorme, eu sou logo a primeira a avançar, porque acredito muito no trabalho desenvolvido e acredito nisso. Acredito que, efetivamente, pelo desporto eles podem, não é, fazer com que as capacidades que eles têm diferentes sejam realçadas. E isso é muito... Olha, até me estou a arrepiar um bocadinho, porque isto é mesmo muito importante e tem muito significado para mim, porque eu vejo-os diariamente, vejo-os evoluírem, e eu gosto muito de puxar exatamente o talento que cada um tem, e depois em jogo as pessoas dizem exatamente isso, mas eles não veem. Não, nada, não se vê. Eu verifiquei, há um árbitro ou um assessor ou uma coisa qualquer que verifica, e no caso dos ambliopes até tem algodão a tapar. Tem uns pensos, é obrigatório toda essa logística, portanto eles não estão efetivamente a ver nada. Não. Agora, tudo é treinado ao pormenor, não é? Nós, se eu lhes pedir um determinado tipo de bola, eles sabem exatamente pôr lá a bola, porque treinamos aquilo afincadamente. Não, e há aqui detalhes, e eu já tive o prazer de reunir contigo algumas vezes, e há detalhes que eu acho deliciosos, porque às vezes nós estamos a tentar proteger o politicamente correto. Lembro-me de uma conversa sobre uma câmara na baliza, e nós, não fica mal estar lá a câmara, não vai incomodar. Não, nós queremos ver na perspectiva dos jogadores, e depois desatámos-nos todos a rir porque os jogadores não veem, mas há ali uma vontade de usar tudo o que seja possível. Nós na minha equipa nem usamos isso, ou seja, abertamente dizemos não estás a ver, porque o ver para nós é ver com todos os outros sentidos. Exatamente, e perceber o contexto. É maior que tudo. O objetivo de ganhar é maior do que o politicamente correto ou
que E há mesmo essa vontade de ganhar e até já fomos criticados por isso, mas nestas equipas especificamente nós estamos cá para ganhar, não é? Faz parte do ADN da nossa equipa, claro. Faz parte do nosso próprio ADN. Obviamente existem outro tipo de respostas que podem ser efetivas para outras situações. Aqui no Goalball nós queremos mesmo ganhar. Claro. É para isso que nós trabalhamos. Trabalhamos duro, muito duro. Eu acho que as pessoas às vezes não têm mesmo noção da trabalheira que é treinar goalball, não é? Porque nós não estamos a ver, portanto, tudo tem que ser explicado de uma maneira diferente. Tudo Só tem por curiosidade, o programa de treinos, como é que funciona? Nós treinamos 3 vezes com bola aqui na sala de aquecimento, numa situação normal. Podemos aumentar dependendo do plano competitivo e depois temos todo o trabalho de ginásio, que não é igual para todos, nem todos têm a mesma necessidade e até mesmo em questões de condição física. Por exemplo, nós temos um atleta que é cardíaco e que não pode ter o mesmo trabalho que os outros, portanto tudo isto é estudado ao pormenor. Depois temos uma outra parte que para mim é muito importante, que eu faço toda a análise, quer de treinos, quer em jogos, e depois passo-lhe essa análise e vamos corrigir especificamente e treinamos especificamente a tática para uma determinada equipa e eu acho que isso também faz a diferença na nossa equipa. A Seagull é de facto a Seagull e este ano vamos também ter o Mundial de Clubes, são provas, o elite dentro do elite, não é? Portanto, foram haver logo equipas. Estou-me a lembrar do World Power, acho que um dos primeiros jogos foi contra o World Power da Finlândia e foi um jogo super intenso. Foi assim uma coisa muito, logo, muito uou, isto é... Sim, eles têm um central, que faz maioritariamente central, que é o Erkki Minala, que está no Goalball há muitos anos, que é baixinho, né? E aparentemente não teria, se calhar, tanta apetência para o Goalball, mas lá está, desenvolveu uma técnica muito específica para ele. Ele faz uma espécie de 2 giros, e a bola sai com uma velocidade. Eu não sei se sabe, mas uma bola destes num atleta tipo Lemon Moreno pode atingir uns 120 km por hora. Portanto, dói mesmo ao bater. Só para os nossos espectadores perceberem, a bola, eu diria que é uma bola muito parecida com uma bola de basquete, na sua forma e na sua textura. Depois tem estes guizos, que eu espero que o nosso micro esteja a captar, e que ao bater... ouve-se e eles seguem a orientação do som. Mas é uma bola particularmente... Imaginar uma bola de basquete a 120 km/h... Sim, e é mais... portanto, é uma espécie de borracha também... É uma borracha, mas é uma borracha mais dura. Sim. É? Portanto, tem mais impacto e pesa 1,250 kg. Portanto, quando bate, efetivamente, não vou dizer que magoa, mas não é muito agradável. Não magoa, mas aleija, não é? Vamos ser simpáticos. Não quero alarmar, mas magoa. Há uma alta intensidade, como é uma Liga dos Campeões, magoa. Efetivamente magoa, tal como magoa estarem-se a tirar para o chão e a defender. Sim. Portanto, é muito giro os primeiros remates, mas aquilo ao fim de alguns remates, portanto, em termos de condição física, estes atletas também têm que estar muito bem preparados. Sim, ao contrário do que possa parecer de fora, é de facto uma intensidade muito grande, porque constantemente eles estão a bater, batem anca, batem cotovelos, estão apoiados no joelho, depois têm que rematar sempre, ou maioritariamente com o mesmo braço. Estamos a falar, se calhar, num jogo desses mais intensos, um atleta como o Adilei, por exemplo, pode fazer cerca de 40 remates num jogo. Não é? Portanto, é extremamente intenso para o ombro, sim. Para o ombro é extremamente difícil e depois o joelho que está sempre a fazer o impacto para que o lançamento saia com mais força. Depois todas as outras técnicas que são muito giras, mas que fazem o desgaste do corpo. Eu gosto muito daquela moça do Sporting que manda de costas. A turca, sim. Eu acho aquilo engraçadíssimo, porque ela... É a Sevda é excepcional. E depois sai um som, acho que é ela que grita, não é? Quando manda, não. Um bocadinho, ela faz assim um som. Ela é excepcional, ela... Não querendo ser mal interpretada, ela é um rapaz a jogar no sentido da força que tem, da força, da técnica, ela diferencia-se muito de outras atletas que jogam. Eventualmente, a Rússia também tem umas atletas assim muito fortes, mas ela é assim, ela é elite, da elite mesmo. Né? Ela tem uma técnica de remate e depois é uma atleta alta, é uma atleta que tem uma resistência enorme. Mas depois tem, por exemplo, a Ana Carolina, que tem uma técnica que é completamente diferente. Não sei se lembra que ela lança entre as pernas. Eu acho que era essa que eu estava a dizer. Então a Ana Carolina lança entre as pernas. A Sevda é aquela mais alta que fartava-se marcar golos. Sim. A Ana Carolina tem essa técnica no meio das pernas, que não é muito habitual na Europa. É possível, mas não é muito habitual, porque à partida não daria tanta velocidade à bola. Mas ela consegue. Mas ela faz ao quanto faz na mesma. Aquilo para ela funciona. Se é aquele princípio de as abelhas tecnicamente não podem voar, mas como elas não sabem, voam. E é um bocadinho... Ela sempre foi habituada àquele tipo de estilo e trabalhou naquilo e para ela funciona. Nós no Brasil temos alguns casos, mas não é muito habitual aqui mais na zona da Europa.
Eu geralmente numa fase de formação o que eu faço é apresentar-lhes todos estes estilos, quer de remate, quer defensivos, e então depois, lá está, ir percebendo o que é que funciona com cada um e, acima de tudo, formar atletas também. Eu digo que o músculo mental é tão importante como tudo o resto, não é? E eles próprios saberem se adaptar, não é? Tudo bem que eu posso transmitir instruções em provas, mas é limitado. Portanto, eles próprios têm que ter uma estrutura mental forte para aguentar, para pensar o jogo, e isso faz parte do nosso plano de preparação, que eu acho que também faz muita diferença depois num jogo deste nível. Nós estamos a falar de goalball com esta paixão, tu iluminas-te a falar deste desporto, mas tu és diretora das modalidades de pessoas com deficiência no Sporting. Sim, do Departamento Paralímpico do Sporting, que tem umas quantas outras modalidades, nem todas de competição, muitas funcionam em sistema de academia, mas várias, desde o showdown ao atletismo e ao ténis, como falava há pouco o João Soldado é do ténis de mesa. Portanto, temos várias, nem todas são em modalidades de competição, caminham nesse sentido. No goalball nós também temos alguns miúdos, e o que tentamos fazer, porque uma modalidade coletiva era preciso aparecer-nos logo 6 ou 7 miúdos, não é? Tentamos, no final dos treinos, incluí-los. Ou seja, eu faço com eles um trabalho diferenciado e depois incluí-los com os séniores, e eles adoram. Depois os séniores deixam ganhar. Neste departamento? Ao todo no geral, goalball, não, nos Paralímpicos. Cerca de 100 atletas. Ainda é uma turma... Sim. Divididos pelas várias diferentes modalidades. No goalball nós temos cerca de 25 no goalball. Sim. Sendo que agora temos dois miudinhos que são deliciosos, uma de 9 e uma de 6 anos. O miúdo de 6 anos, por exemplo, eu trabalho com ele um bocadinho o goalball, mas também futebol para cegos. Okay. E, por exemplo, eu meto-lhe uma baliza daquelas pequeninas de treino e umas vendas, explico-lhe, vais fazer assim, assim, assim ao pé, e ele vai, mete o pé e marca gol na baliza de uma forma deliciosa. Uma noção espacial. Sim, porque lá está, são miúdos que desde pequeninos tiveram estes programas de literacia motora, não é? Aqui entra muita educação física escolar também, não é? Na preparação destes miúdos ou não. Depois é memórias mecânicas, não é? Se tu tiveres uma noção da volumetria do campo, acaba por ser muito mais fácil. Se eles forem muito estimulados, não é? Lá está, se os pais não forem tanto super protetores, na escola também, a escola aqui assumir um papel de estimulação, estes miúdos ganham uma destreza, uma coordenação, uma noção de proprioceptividade, ou seja, do corpo deles com o espaço, que é espetacular de se ver. Isto na parte da deficiência visual, não é? Pois cada deficiência terá as suas particularidades. Nestes 100 atletas, quantos são com limitações visuais? 30 is. Nós temos o goalball e o atletismo, sensivelmente, da parte da deficiência visual. Depois o resto é... Temos o showdown também. O showdown é uma espécie de ténis de mesa para cegos. Sim, para ter uma ideia... Temos que filmar isso uma vez. Nós importamos... Fica prometida uma reportagem sobre o Vão adorar, vou-lhe dizer que vão adorar. Fomos nós, Sporting, que importamos a modalidade para Portugal. Depois, entretanto, a Associação iria introduzir o Campeonato Nacional, mas veio a situação pandémica. Mas é giríssimo porque eles estão a jogar ténis de mesa. A bola é uma bola pequenina, similar a uma bola de ténis, também em formato mais plástico. Tem os guises, eles têm uma raquete e estão a jogar. E ouvem e sabem. Claro, tem uma plataforma lateral para evitar que a bola esteja sempre a sair, mas é muito, muito giro. É uma questão também técnica muito interessante. Voltando à questão do goalball, que é o que nos traz aqui, também pelo que se vai passar no próximo fim de semana, como é que tu foste parar ao goalball? Eu fui parar ao goalball já na faculdade. Foi uma professora muito chata. Foi uma professora, foi a Ana Catarina Fonseca, que na altura era coordenadora de arbitragem de goalball, pronto, e que me lançou o bichinho, e eu comecei por ser árbitra na modalidade. Foi o meu primeiro papel. Nós assistimos a um treino de árbitros numa prova há uns meses. Assistimos, porque também é uma preocupação nossa, e aqui fazendo o paralelismo também com a Associação Europeia, né, na qual eu também sou diretora executiva da Associação, nós queremos muito promover a modalidade de uma forma generalizada. E precisamos de bons árbitros e precisamos de bons treinadores, não é? Porque é assim tão importante, e agora é o leigo a perguntar, o árbitro tem um papel assim tão importante no jogo? Porque eu percebi que houve ali um grande cuidado com os árbitros. E não, eu, por exemplo, as faltas, eu ainda não percebi as faltas. Vou-te ser muito honesto. Sim. Aquela coisa dos penaltis, porque é que é penalti, eu ainda não percebi. Vais-me explicar já a seguir. Mas não me parece que seja um desporto, e agora vais-me explicar porquê, mas não me parece que seja um desporto em que o árbitro tenha um papel muito preponderante, porque como não há contacto físico mas tem. Pronto, mas agora defende a dama. Não,
É assim, nós no Paratour, por exemplo, foi agora o último evento, tivemos muita calma porque eles estavam a ser formados, não é? Mas uma má decisão de um árbitro pode fazer perder-nos um jogo. Imagino que estamos numa situação de igualdade, está 9-9, não é? E o árbitro diz que o meu atleta fez eyeball quando não fez. O que é um eyeball? O eyeball, portanto, o campo tem as medidas de um campo de voleibol e devem ter reparado que tem umas linhas assim na transversal do campo. A primeira linha é uma linha de 3 metros, depois logo a seguir tem uma que marca os 6 metros. A de 3 metros é essencialmente para a orientação dos atletas. A bola tem que bater pelo menos uma vez antes dos 6 metros. Se não bater é um eyeball, quer dizer que a bola saiu alta. Depois tem uma zona que nós chamamos a zona neutra, que é uma zona mais larga. A bola alta não faz barulho. Exatamente, porque depois influencia a leitura da trajetória por parte da outra equipa. E a mesma coisa quando ela não bate pelo menos uma vez na área do centro, que é uma bola que é longa, quer dizer que não bateu pelo menos uma vez, que é o long ball. Isto, se for num jogo que esteja controlado, não tem muita influência agora. Se for aqueles jogos que o Sporting ganha por 10-0, está tudo bem, não é? 10 segundos, por exemplo. O atleta controlei a bola, tenho 10 segundos para rematar. Um erro de 10 segundos é uma penalidade. Se o árbitro não tem experiência e não marca bem, prejudica não só a equipa diretamente, porque pode haver um golo nessa sequência, mas toda a estratégia. Porque se eu estou a fazer uma estratégia com base nos 8 segundos, por exemplo, e se ele sempre que são 8 segundos me está a marcar 10, está a influenciar toda a minha estratégia. Claro que nós já nos Porque essa questão dos 8 segundos, agora vou aprender imenso. Eu vou ver os jogos da próxima semana de outra maneira. Pode ser um jogo mais lento. Eu posso estar a querer fazer um jogo mais lento. Imagino que eu estou a ganhar por 2, 3, 4 golos contra o Outpower. Desacelero o jogo, peço para eles jogarem mais no limite dos 10 segundos, não é? E a outra equipa fica ali um bocado à espera. Se não me ajudar nisto, é uma grande chatice, não é? Claro que assim, eu, por norma, os árbitros são sempre os meus melhores amigos. Eu nunca... Porque estás muito ligada à organização destes eventos. Sim. Aí é um bocado... Também por aí, mas uma por norma, não, porque acho também um papel difícil, mas no fim vou sempre dar um toquezinho e vou, que percebi ali determinadas coisas. Eu acho que a melhor estratégia ou a mais sensata é nós, equipa, ajustar-nos aos árbitros. Nós já sabemos, e já os conhecemos também a eles, e portanto sabemos que é um árbitro... Mas o objetivo de um árbitro de goalball, como todos os outros, é não se notar, é ser... Sim, mas isso é como as equipas. Fazer... Se calhar eu sou a única que perco tempo a estudar os árbitros. Se calhar sou uma nerd aqui. Mas efetivamente eu perco tempo a estudar os árbitros. Eu sei, por exemplo, que se vou lá fora e vou apanhar um determinado árbitro que eu sei que se baixa para o eyeball, eu vou ter cuidado e vou dizer, atenção ao eyeball. Se eu tenho um que deixa passar alguns, eu vou dizer, vamos arriscar mais no início. Não é? Nós jogamos com isto não é ilegalidade, não é? Mas dentro das regras nós jogamos e eu, se calhar tenho este defeito, eu analiso tudo à minha volta. Para mim, ganhar um jogo é conseguir perceber tudo que está à volta e tentar minimamente controlar ou contornar às vezes para poder... Tudo isto ajuda ao sucesso. Porque depois também influencia um atleta. Imagina, um atleta que está constantemente a ser marcado uma penalidade e que nós até estamos a ouvir a linha e sabemos que não é penalidade. Isto destabiliza completamente um atleta. Portanto, um mau árbitro pode ter muita influência num jogo. Agora, que durante um jogo há sempre erros, claro. São humanos, não é? Não são máquinas que ali estão. Então a professora incentivou-te fortemente, voluntariou-te quase à força, a ires fazer o curso de árbitro. Verdade. Fui para a Covilhã logo na altura havia uma equipa que era os Beirões e foi assim, fui à maluca para a Covilhã a arbitrar o meu primeiro jogo. E foi giro e, não querendo parecer falso humilde, eu acho que tinha um futuro muito interessante na arbitragem. Se calhar agora estava a arbitrar uns Jogos Paralímpicos, não se sabe. E durante muitos anos fiz, depois durante algum tempo era as duas coisas. Mas não podes ser árbitra e treinadora? Não acho que é correto. A agenda não funciona, mas... Sim, não acho... Efetivamente, em Portugal, por exemplo, não há nada escrito que diga que não pode ser. Eu acho que não é muito correto. Durante um determinado momento da modalidade não havia mesmo e, portanto, eu fui, sim, treinadora e árbitra durante algum tempo. Agora, não acredito que isso seja um procedimento no sentido da profissionalização da modalidade, não é? Cada um tem que ocupar o seu lugar. Eu optei, na altura, por ser treinadora. Estava numa outra equipa que era o CAC, da Pontinha, que eles não gostam que se diga da Pontinha, mas só para percebermos mais facilmente, é o CAC, que teve um percurso também histórico enorme na modalidade e foi o primeiro dito clube a abraçar esta modalidade e, portanto, faço aqui também referência ao CAC porque tem aqui um grande impacto no crescimento da modalidade, mas claro que
que quando entra o Sporting Clube Portugal com esta aposta, não é, séria, 2016? séria no sentido da competição, 2015, portanto a equipa surge em 2015, eu ainda no CAC, portanto eles ganham-me contra essa equipa? eles ganham-me o campeonato e eu pensei, isto assim não pode ser. Espera, isto de repente aparece aqui uma equipa e eu a seguir vou buscar uma estratégia para a taça e ganho a taça e no ano a seguir sou convidada para vir para o Sporting. Agora é aquele momento em que eu te pergunto, mas tu és de Sporting? Sou do Sporting. Para mim o Sporting diferencia-se muito dos outros clubes em termos de ecletismo. Não é por aí. Não, é de coração, sim. Sim, mas porquê? Não é? Eu não sou muito ligada, como a maior parte das pessoas, ao futebol. Não é? Não me diz muito respeito e ainda bem que fomos campeões este ano. Gosto muito de modalidades, gosto muito de ver Este ano foram campeões em tudo, não é? Foi um ano muito bom. Eu acho que se houvesse campeonato de apanhar moscas, ganhavam. Mas o que mais me orgulha no Sporting é perceber isto, é perceber que há espaço para mais do que futebol. E agora, sem entrar em detalhes presidenciais, porque eu não percebo o suficiente para falar, mas acreditas, no futebol não, porque o futebol não tem nada a ver com isto, mas nas modalidades, o sucesso do Sporting passa muito por este espaço onde estamos? Pelo pavilhão João Rocha? Eu acredito que sim. Infraestrutura... Sim, esta infraestrutura veio permitir centralizar uma série de coisas. Ainda não é o suficiente para tudo o que temos no Sporting, não é? Precisamos ainda de outro espaço, mas voltando ao goalball, por exemplo, alguma vez eu sonhava na vida, e olha que eu sou muito, muito otimista, ter um espaço com balizas e campo montado à minha vontade para eu vir treinar. Nunca. E o Sporting marcou aqui um passo, gostem ou não gostem, um passo histórico no desporto paralímpico em Portugal. E essa sinergia que falavas há pouco de teres os teus atletas paralímpicos e os atletas não paralímpicos juntos, também é uma chama de vencer, uma vontade de vencer. Sim, nós às vezes até fazemos atividades, eles vêm a jogar connosco e veem que é difícil, que é super difícil. Também já às vezes experimentamos os nossos marcar um golo de futsal, portanto vamos fazendo estas interações. E quando veio o convite, voltando atrás, sim, veio o convite e tu pensas, tipo, para o Sporting na altura uma infraestrutura diferente? Eu na altura queria inclusive fazer uma pausa, queria estudar goalball e queria fazer uma pausa nisto, mas lançaram um desafio da equipa feminina. Aquilo deu-me ali uma chama diferente, não é? Porque não existia e continua a ser uma área muito difícil. Foi um projeto que, infelizmente, em termos nacionais, não correu em termos internacionais, sim, em termos nacionais, muito difícil, porque não há competição nacional. Portanto, percebemos que elas ficavam desmotivadas, que no início aquilo até foi muito giro, mas depois era sempre levar com o Só para pôr em contexto e para os nossos espectadores perceberem, estamos a falar, a equipa masculina e a equipa feminina do Sporting têm jogadores do mundo inteiro, muitos deles a jogarem nas suas seleções nos Paralímpicos, jogadores de topo, são contratados para jogarem, alguns vivem realmente cá, mas há outros que vêm para jogar na equipa do Sporting e para vencer. É um passo à frente de tudo. E isso também foi uma marca histórica, não é? Nunca na vida se falou de transferências. O Sporting é que veio abrir, na altura foi com o Genrique, que era considerado um dos melhores do mundo, não é? E falou-se em todo lado, ligavam a querer saber o que é que se passa em Portugal para de repente o goalball ser tão importante, não é? E isso foi um marco. Hoje em dia na Seagull... Hoje o Campeonato Nacional tem quantas equipas? Inscritas este ano, 9, mas tivemos uma situação pandémica, eu acredito que mais uma ou duas consigam se inscrever. Mas não há feminino, não é? Somos nós. Somos nós já uma série desde 2015. E no feminino não há campeonato, jogam só nas ligas europeias? Não há. Eu continuo a bater-me muito por isso. Tenho agora, por exemplo, este ano, até temos organizado uns campos de treino, que até é aberto a outros clubes. Nós disponibilizamos o treino, venham treinar para nós ganharmos. Mas é tanto que eu aceito no meu treino miúdas de outros clubes. Portanto, a minha ideia é tentar, de alguma forma, que as entidades públicas acordem para... Há miúdas! A desculpa de não há miúdas já não serve. E tem sido muito giro e espero mesmo que seja um passo para haver uma seleção feminina, porque tem tudo para isso. O goalball tem que crescer também no feminino, temos que dar igualdade de oportunidades, não é? Fala-se tanto nisso, não é? E o desporto no feminino continua a ser um bocadinho atrás do masculino. Em todas as aí pelo menos eu acho que é uma forma generalizada, sim, mas no goalball é mesmo, e por isso é que aquele projeto para o Campeonato Nacional não resultou. Elas treinam na mesma, só que depois vão competir só na Liga dos Campeões. Este ano vão ter a Liga dos Campeões e o Mundial.
Com bons resultados, espera-se. Eu acredito que sim, né? Vai ser assim um bocadinho, vamos esperar para ver, né? Nós não sabemos que tipo de preparação que tiveram as outras equipas. Nós, no primeiro confinamento, tivemos que parar. No segundo confinamento, começamos a mudar de competição, continuamos a fazer o nosso trabalho. Mas não tivemos a mesma competição que tivemos nos outros anos. Portanto, eu acho que vai ser difícil, acho que é possível, mas vai ser difícil. Vamos ver o que é que vamos encontrar. Vai ser difícil, um bocadinho. sim. Falaste de pandemia e a minha curiosidade aqui também passa pelos teus atletas. Como é que eles viveram um período em que estávamos todos afastados uns dos outros? Como é que se viveu desse lado estas separações? Eu sei que voltaram aos treinos muito rapidamente, porque as provas continuaram e ainda bem a acontecer, sem público, mas como é que foi vivido este período? O primeiro período ainda tivemos uns 3 meses e meio. Pronto, o que eu fazia era, tentava apelar ao online para não perdermos o contacto. Não lhe posso chamar propriamente um treino, não é? Havia um incentivo sim que eles continuassem a trabalhar em casa. Fizemos muito coaching, tivemos sessões com a psicóloga de treino mental, portanto eu organizei um conjunto de eventos para preparação mais mental, sem nunca perder o contato com eles da questão pelo menos de condição física, de se manterem ativos, mas acima de tudo aproveitamos para esta parte, para o trabalho de equipa e para nos mantermos unidos. Para mantermos, porque sabemos perfeitamente o impacto que a pandemia teve e vai ter nessa parte. Estamos a falar com uma treinadora que tem um curso de liderança de Harvard. Eu tinha que dizer isto, eu descobri há bocadinho e fiquei fascinado. Não, mas há aqui muito trabalho e vê-se, basta ir ver o teu perfil. Há aqui muito trabalho de bastidores. Quando tu dizes eu sou uma nerd e adoro ver e analisar tudo, vê-se que não é só o analisar, é perceber, criar ferramentas para conseguires ler e adaptar-te à realidade que te apresentarem, seja ela qual for. Mas esse lado de trabalhares o mental, para além de trabalhar o físico, e voltamos à tal questão que o físico é muito importante, porque estamos a falar de 1,250 kg de bola a 120 km/h, esse lado dá-te tanto gosto. Eu por acaso, há bocado estava a falar com um dos elementos da equipa e estava a dizer, eu às vezes divirto-me mais na viagem do que no destino. Esse lado também te diverte, o lado de preparar tudo para depois ser só executar e teres a certeza de que posso virar as costas que vamos ganhar na mesma. Eu confesso que gosto muito de aprender. Não é? Veio-me agora a frase de Leonardo da Vinci, não é? Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa de aprender, e para mim isso tem todo o sentido. Eu não posso querer fazer algo ou transmitir algo que eu não tenha absoluta confiança, que sei do que é que estou a falar e que sei que tem resultados. E por isso eu estudo muito, literalmente estudo muito em diferentes áreas, não só do treino, mas também da liderança, da gestão de emoções, do aprender a lidar com pessoas, porque tudo isto faz parte de um treinador, não é? E nós ainda por cima estamos a falar de modalidades que muitas vezes não têm equipas multidisciplinares que se consigam apoiar e, portanto, nós temos que saber um bocadinho de tudo. Se tivermos pessoas que nos ajudem, melhor ainda. Mas eu, desde a análise de jogo, à parte mais da condição física, ao desempenho, tudo, eu quero perceber para lhes conseguir transmitir, porque eles depois também são muito malandros. Então, mas onde é que tu foste buscar isso? Eu disse, não, se é um artigo na revista X que diz que se nós fizermos isto e tivermos este comportamento, que é, por exemplo, estou-me a lembrar de outra questão que lhes disse, apesar de eles serem cegos, se visualizarmos, por exemplo, onde nós queremos o penalti, quando o árbitro diz é penalti, nós automaticamente visualizamos, vai ter repercussões na execução do... És maluca, tu não sei onde é que vais buscar essas, que eles brincam muito, nós temos uma equipa muito gira. E depois eles fazem, não é? E vêm e dizem, tipo, isto é espetacular, mas como é que tu chegaste? E eu disse, então, se serve para outras coisas, à partida também é servir para o goalball. Temos que experimentar antes de dizer que não resulta. E, portanto, tenho muito esta preocupação, também porque acho que eles merecem o melhor. Claro. Não é porque estamos a falar de goalball ou de uma modalidade paralímpica que... São os teus atletas e merecem o melhor. São os meus, merecem os melhores. Hoje sou eu que aqui estou, amanhã poderá vir outra pessoa que tenha tanto empenho nisto como eu tenho. É só o que eu lhes desejo e continuo a acreditar e a querer aprender para fazer mais e melhor. Falaste de uma coisa que eu achei interessante e que vou ter que te perguntar. Eles merecem o melhor. O que é que lhes falta? O que é que lhes falta? É assim, o ideal e o que eu não gostaria de me aposentar sem ver era de facto isto tender a ir para um semi-profissional. Já não estou a falar de um profissional de eles viverem disto, mas conseguirem, por exemplo, ter meio tempo para se poderem dedicar. Não é? O que é que acontece agora?
Eles recebem, no Sporting recebem, porque não é uma realidade de qualquer clube em Portugal, nem lá fora, recebem para ajudar à sua preparação, mas depois têm que ter o seu emprego. Não é? Eles têm que trabalhar das 8 às 5, 6 da tarde e depois é que vêm treinar. Portanto, a disponibilidade é diferente que se eles pudessem fazer uns treinos bidiários e estarem relaxados em casa o resto do tempo, a aprender, a fazer treino mental. Portanto, eu gostaria que isto fosse nesse sentido. Sei que é um caminho longo, mas tenho força de contribuir para ele. Porque o é também noutros países? Ou... Não, de longe, de longe. Sim, se calhar, mas profissional mesmo não consigo, a não ser que estejamos a falar de seleções. Não é? Okay. Se falarmos em seleções, nós temos, por exemplo, a seleção da Lituânia, da Alemanha, que conseguem ter bolsas para viver disto. Em clubes... A da França não tem, que a da França levou uma tarefa do Sporting. Estão a começar agora, eles agora vão ter os Jogos Paralímpicos de 2024 e vamos esperar pela preparação. Sempre que há um incentivo financeiro, a Turquia também veio do nada. E Paris, como vão jogar em casa e tal. Portanto, temos que esperar para aguardar, mas equiparado ao Sporting, talvez o Cessi no Brasil. Nem o Santos no Brasil, eu acredito que tenha tantas condições como nós temos aqui para os nossos atletas. Voltando à tal questão, caminho para a profissionalização, a condições técnicas dá a entender que vocês já têm o que precisam. Eu sei que tu choras muito por patrocínios e é transversal. Nós já tivemos reuniões de trabalho por causa dos campeonatos e é verdade, todas as modalidades que não são as bilionárias, porque depois há as bilionárias e depois há as outras todas. Mas tens encontrado esses apoios? Quando bates à porta, deixam-te entrar? Alguns. Há muitas empresas que já são sensíveis a esta área. Não no nível de outras modalidades, porque o goalball também precisa de mais visibilidade. Não é? Cada vez que aparece na televisão, cada vez que há uma transmissão, ajuda-nos também a que possam aparecer eventualmente parceiros. Nós aqui no Sporting temos alguns que nos ajudam e que permitem que isto tudo funcione. Da Associação Europeia, estamos a começar agora, temos conseguido também algumas coisas. Muita insistência minha, que eu consigo às vezes ser muito chata, mas vamos conseguindo e também vamos conseguindo fazer muito com pouco. Não é? Ou seja, eu posso lhe dizer que no Paratour, por exemplo, éramos 2 pessoas a organizar e eu estava também a treinar. Portanto, éramos 2 pessoas. Portanto, eu no intervalo de estar a jogar ia levar equipas e a trazer equipas. Portanto, fazemos com que as coisas também funcionem. Claro que não é o ideal, e o ideal seria eu estar concentrada com a minha equipa e espero lá estar que isto há pouco e com a visibilidade e mais uma vez agradecer também à Curiacos TV essa ajuda que nos tem dado a fazer chegar o goalball à casa das pessoas, porque eu acredito que isso também é o caminho. Não é? Se as pessoas se identificarem com a modalidade, mais facilmente vão falar dela, Eu tenho uma situação muito gira. Vinha de Liga dos Campeões, de uma etapa, e chego a Lisboa e tenho um miúdo que me diz: tu és a treinadora? E eu pensei, está-me a confundir com alguém, a felicidade. Não, és a treinadora daquela coisa que é umas balizas muito grandes com umas vendas. Aquilo para mim teve um significado, eu sei que foi uma coisa pequenina, mas teve um significado enorme. Reconhecimento, não é? Sim, e um miúdo que já sabia que vibra com... o que é que era o goalball e ainda me disse, tu tens lá aquele brasileiro, ele é o melhor do mundo. Aquilo para mim, eu recordo aquela situação com muito carinho, porque foi quando eu finalmente vi, espera lá, está a mudar qualquer coisa. A comunidade já reconhece o que é o goalball e se nós conseguirmos fazer isto, não é? Eu tenho até uma teoria muito, muito maluca, não é? Porque... esta coisa dos Olímpicos e dos Paralímpicos, era mais giro se isto acontecesse tudo em simultâneo. Eu sei que por uma questão logística é difícil, mas isso é que seria a especialmente verdadeira... este ano, que os coitados dos japoneses Exatamente, já estão doidos. Mas isto seria no sentido também de evoluirmos aqui e de pelo menos ser do mesmo espaço e eventualmente pensarmos aqui de uma forma de competição que pudesse ser mais inclusiva. Mas se o goalball, por que não o goalball ser uma modalidade olímpica? Porque tu já fizeste isso, não é? Tu já puseste figuras públicas a jogar goalball. Já sim, aconteceu. Sim. Aliás, tu ameaçaste-me que me ias fazer isso uma vez. Porque não? Porque todos podemos jogar. Porque tecnicamente todos podemos jogar. Seria altamente injusto, porque eles têm superpoderes e nós não. Em Portugal é permitido jogar uma pessoa sem qualquer problema de visão e na Liga dos Campeões é possível jogar uma pessoa sem problema de visão. Sim, este ano eu vou levar uma porque não tem miúda. superpoderes.
Exatamente, eles é que ficam a perder no meio disto tudo. Mas por que não? Na escola ser uma modalidade como outra qualquer, não é? Se desde pequeninos isto fosse uma Até coisa para igual aprimorar, às outras, se calhar para aprimorar sentidos. e a atenção, a capacidade de atenção que os nossos Foco. miúdos hoje em dia têm tanta Para crianças dificuldade. hiperativas. Por que não? Por que não? Gosto disso tudo. Por que não? Eu penso logo, sabe que eu tenho outra vertente também de terapeuta Não, e mas eu começo logo a acho agilizar. acho isso como ferramenta de foco. Sim, por que não? E se de facto isto fosse só mais uma modalidade, o impacto que tinha podia ser muito diferente. Eu acho que esse lado da inclusão e como ferramenta, e foi uma coisa que nós falámos uma vez numa reunião, que era, vamos pôr as figuras públicas, uma seleção de figuras públicas a jogar contra uma equipa e tudo mais. E eu acho isso muito giro, porque dá-nos a noção. Voltamos à tal questão do início, que é, porque é que aquelas pessoas são menos ou mais do que as outras? Porque, na verdade, eles têm, e eu brincava com os superpoderes, mas é verdadeiramente um superpoder, aquela capacidade auditiva e espacial para ter noção de onde é que uma bola pequenina está num campo gigante. Mas esse lado impressiona-me profundamente. Agora pergunto eu, quando é que tu te sentes impressionada com estas máquinas de jogar? Porque deve haver momentos a cada dia de, epá, como é que isto é? Eu todos os dias me impressiono. Com um diferente, porque não é uma coisa que eu propriamente diga para mim que vou fazer isto, mas tento, claro que dou atenção à equipa toda, mas em treinos vou dando atenção diferenciada Até a porque alguns. há sempre um desacelerar desacelerar e um acelerar orgânico. E porque eles sentem, tipo, hoje a coach veio falar comigo, às vezes até me dizem, pá, mister, gostei muito, que hoje esteve mais dedicado. Tu és tratada por mister? Adoro. Eu te disse, não, eu sou Mrs. Não vês? Eles chamam-me a mister, às vezes chamam-me a chefe. Chefe gosto mais. Eu aperto mais com eles, mas há um respeito enorme, mas há também um grande espírito de equipa. Eu consegui ter ali uma equipa neste momento extremamente coesa, que é algo que realmente muito me orgulha. Mas para lhe dizer isto dos superpoderes, por exemplo, eu tenho uma miúda que é um orgulho para mim e que quando eu comecei a dizer que a Leonor ia ser um sucesso, estás maluca, mas a Leonor, normovisual, a Leonor, mas a Leonor se calhar nem joga. Eu disse, ainda vai haver uma prova em que a Leonor consiga, e lá conseguimos que a Liga dos Campeões aceitasse a uma atleta, e espero que ela vá, vai ser a primeira vez dela, e que faça o que faz em treino, porque a Leonor joga-me contra um Adlai Sacramento de uma maneira que eu fico, oh meu Deus, a miúda vai se desfazer aqui, e ela com uma garra espetacular. E é uma miúda, eu não sei se pelos pais terem deficiência visual, com uma capacidade de coordenação, de percepção da bola, em trajetória, em velocidade, tudo. E depois faz uma coisa fantástica, que é defender para os dois lados, não é? Normalmente eles têm a tendência sempre a defender para o mesmo lado, que acaba por ser um desgaste maior. Ela consegue fazer a gestão, vai com as pernas para um lado, vai com as pernas para o outro. É giríssima a jogar e não tem problemas visuais. E, portanto, não tem, aliás, ela até tem algum problema visual, mas não é suficiente, para ser neste momento elegível como deficiência Entraria visual. Como o Poderá, tal opção daqui a algum tempo, mas na Seagull, por exemplo, pode. E no Campeonato Nacional pode jogar. Existem muitos outros campeonatos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Alemanha, que foram os meus grandes parceiros quando nós pressionamos para esta questão dos normovisuais, porque o Mark, que é o treinador do Rostock, tem imensos miúdos, sem qualquer problema visual, que querem jogar goalball. Sem qualquer problema. Não é? E, portanto, nós temos que dar esta oportunidade para que isto possa ser só mais um desporto. Não é? E aqui o ser mais um desporto é no sentido bom. Sim, 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 inclusive. Futebol, como todos handball, podem fazer. Sim. É impressionante. Nós temos pouco tempo, o tempo começa a ficar contra mim, que é uma coisa frequente neste programa. A pergunta é, para a semana, quando começar o campeonato, a Liga Europeia, o que é que os espectadores devem procurar para perceber a estratégia, a tática? Queres explicar um bocadinho da dinâmica, do que é que se espera de um campeonato como este? Porque há ali alguns momentos de estratégia que eu, ao fim de 3 campeonatos, acho que já vi 3, já começo a perceber ali algumas coisas, começo a perceber algumas tendências. Mas o espectador, e é um desafio que nós lançámos para este, é termos um comentador, alguém que vá explicando aos espectadores o que é que está a acontecer. Mas o que é que o espectador deve procurar para perceber estes jogos e o que é que está a acontecer no campo? Sim. Primeiramente perceber minimamente as regras, não é? Como em qualquer outra modalidade. Como eu dizia há pouco, o campo, que é um campo muito similar, é do tamanho do campo de voleibol, mas as balizas ocupam toda a linha de fundo e têm determinadas linhas táteis que nos vão dizendo se são infrações, se não são infrações, nomeadamente a bola alta, a bola longa,
A equipa tem 10 segundos para rematar a bola, senão também é uma situação de penalidade. E depois há tudo uma... Eu às vezes imagino o jogo de goalball na minha cabeça como um jogo de xadrez. Já me disseste isso. Não querendo diminuir ou parecer que estou a diminuir, mas tem a ver com o posicionamento das peças, no fundo. Eu literalmente imagino na minha cabeça, eu amanhã tenho um jogo, por exemplo, contra o Malmo, e eu estou na minha cabeça literalmente a fazer as manobras que eu acho que o Malmo pode fazer e que nós vamos fazer para contrariar Queen's Gambit. a situação do... Eu não sei se os outros treinadores fazem isso, eu funciono assim e a mim ajuda muito esta visualização. E depois temos que ter a destreza no momento de perceber se calhar aquilo não está a resultar, temos que mudar. Mas, acima de tudo, o que é que podemos perceber? Uma questão mais técnica. De onde é que sai a bola? Sai da zona mais direita, mais esquerda, centro do campo. Para onde é que vai? Que tipo de bola? É uma bola lisa? É uma bola picada? Foi uma bola que até saiu com efeito, portanto, ele parece que rematou para um lado e foi para o outro. Portanto, são coisas que nós podemos começar a perceber. E seria assim muito interessante termos um comentador que pudesse... Sim, alguém que fosse dando as dicas. E falando um bocadinho também dos atletas e da forma como eles... Eu ofereço-me para fazer as perguntas ignorantes e depois o comentador explica-me. Exato, pronto, acho que seria por aí. Depois temos outras questões táticas que têm muito a ver com o estilo de jogo da própria equipa. Por exemplo, eu tenho um estilo de jogo que eu gosto de defender num triângulo mais encurtado. Isto não está descrito em lado nenhum. Foi uma coisa que nós fomos afunilando, criando. Não quer dizer que se eu tenho uma equipa que é muito ofensiva nas linhas, que não vou pedir para eles abrirem um bocadinho mais o triângulo. Portanto, são questões que nós depois já... Vai definindo em campo, exatamente, não é? Se temos, imagine, se temos um Futebol Clube do Porto... Porque depois podes mudar a estratégia a meio do jogo. Sim, podes fazer um time-out. Sempre que eu consigo falar com eles, uma paragem de jogo, eu consigo informar. Às vezes digo-lhes simplesmente troca, e eles já sabem o que é que é. Portanto, isto já está tudo tão planeado. Também aqui há um bocadinho aquelas conversas, vamos dizer, encriptadas, para que os outros não percebam o que é que... Se eu disser... Agora é um pentágono amarelo. E eles já se eu disser um cavalo, eles já sabem o que é que têm que fazer. Não digas o que é um cavalo, senão... Não. O cavalo até é uma das mais conhecidas. Mas as outras equipas podem estar a assistir. Se eu lhes disser o que é um Z, eles sabem perfeitamente o que é que têm que fazer. Ou às vezes só isto troca, e eles já sabem automaticamente... Não é? Mas isto tem muito a ver também com a outra equipa. Acho que temos que conhecer muito bem a nossa equipa e temos que entrar muito com a perspectiva de eu não ganho se não marcar golo, mas se eu sofrer também não ganho. Portanto, vou começar a defender e as bolas vão entrar. Tenho que ser inteligente para saber onde é que as bolas vão entrar. Por exemplo, há muita teoria empírica, não fundamentada. Que isto agora que dá é as bolas picadas. Ok, dá. Depende da bola picada. É uma bola que sai com força? É uma bola que bate mesmo em cima do atleta e, portanto, faz aquilo que eles não conseguem apanhar e passa? É porque, senão, se calhar, mais vale uma bola lisa na linha. Não é? Se estivermos a jogar contra o Porto, que o central do Porto sabe defender bolas picadas, não sabe defender bolas lisas. Não é? Tudo isto tem que ser uma gestão. Por isso é que o conhecimento... Não é uma fórmula, não é? É um ajuste... Não há. Claro que eu acho que todas as modalidades funcionam um bocadinho assim, não é? Mas quem está a ver o goalball de fora às vezes pensa, isto é muito simples. Mas a partir do momento em que metes humanos, não é? Não, deixa de... Sim, perde-se a simplicidade. Não há fórmula eficaz, porque o que funciona hoje tu acordas de outra maneira. E o próprio, eu às vezes digo-lhes, quando eles estão a começar, tipo, inspira-te, qual é aquele atleta que tu gostas mesmo? É este, então inspira-te nele, mas não queiras fazer o mesmo que ele faz. Porque o que ele faz não quer dizer que seja aquilo que tu fazes de melhor. E às vezes, eu costumo dizer às vezes eles que a minha função aqui neste alto rendimento em que eles já estão, não é ensinar-lhes propriamente nada, é conduzi-los. Eu sou uma condutora de homens, assim, às vezes quando lhes digo, eu estou-vos a conduzir. Vocês são livres de aceitar o que eu estou a dizer ou não, mas se aceitarem, eu acho que isto vai resultar. Não é? E felizmente tem resultado tudo bem. E digo-lhes muitas vezes isso, o que funciona para o teu colega... Não? Mas se eu fizer como a Márcia diz, parece que estou a piorar. Não, tu estás mesmo a piorar, porque sempre que nós estamos a aprender uma coisa nova, nós pioramos um bocadinho. Não é? Se eu lhe disser agora vai andar ao pé coxinho, quer dizer, ao pé coxinho vou andar aqui a tremer, mas se treinar a andar ao pé coxinho... Então nós não vimos o halterofilista chinês que levantou o pé, viste essa imagem? Tudo não faz sentido nenhum, o tipo está a levantar 3 vezes o peso dele. Pronto. E levanta um pé do chão, mas ele diz que equilibra. Porque cada pessoa é uma pessoa. Quando estamos a começar, vamos inspirar-nos, temos um treinador que nos orienta, e quando estamos a começar com os miúdos, temos que orientar muito mais. E depois temos que começar a criar atletas inteligentes, que é isso que eu acho que os treinadores têm que se mentalizar uma vez por todas. Esse é o futuro, não é?
Sabes que eu não percebo nada de futebol. Não percebo mesmo Eu acho nada que isto de em futebol. qualquer modalidade, não é específico do goalball. Mas há tempos entrevistei um jogador de futebol e uns meses antes tinha entrevistado um comentador de futebol. E fiz esta conversa e acho que é um bocadinho a verdade do que eu sinto como alguém que vê de fora. Porque eu não apreciando acho que se calhar consigo ver de fora, que é, tu hoje, qualquer pessoa tem um ginásio de alta competição em casa. Então, aquela diferença que havia dos grandes clubes para os clubes intermédios, da preparação física, hoje já não existe. Então, acontece muitas vezes uma equipa média conseguir enfrentar uma grande com a mesma capacidade, porque a preparação física está lá, os métodos de treino estão lá. Então, hoje, mais do que tudo, tem a ver com mindsets e com capacidades mentais. E as máquinas hoje são muito mais mentais do que físicas. E nós também, treinadores, ajustarmos o nosso. Sim. Porque assim, nós não temos que ter receio de transmitir aos atletas o que sabemos, ou de pôr eles não nos vão substituir, pelo menos a curto prazo, não é? Daqui a uns anos, se calhar, alguns vão se tornar treinadores. O resultado é de todos, não é? Mas é criar, a palavra certa não é criar, formar atletas inteligentes. Inteligentes no sentido do saber ler o jogo, saber usar diferentes tipos de técnicas, saber, não vou dizer tanto, mas saber muito daquilo que o treinador sabe, porque depois são eles que estão a jogar. E nós em jogo, a informação que passamos é muito pequena, portanto, acho que nós treinadores também temos que mudar um bocadinho isto, sermos mais abertos e não ter medo de transmitirmos e de os pôr a pensar. Márcia, eu disse-te que o tempo estava contra nós. Faltam duas perguntas Sim. clássicas deste programa. A primeira é muito simples. Daqui a 2 ou 3 anos eu convido-te outra vez para fazermos um programa destes. Okay. O que é que me vais contar? Eu espero contar que estamos num passo diferente da modalidade, crescemos imenso. Se calhar arredondamos para 4, para os próximos Paralímpicos. Por exemplo. Para haver uma seleção portuguesa lá, não é? Espero, muito sinceramente. Eu não estou diretamente ligada à seleção. Quer dizer, estou no sentido em que treino um clube e acredito piamente que é nos clubes que se faz o trabalho, não é? A seleção vai buscar os melhores, mas espero que apareçam outras entidades, outros clubes que apostem tanto como aposta o Sporting Clube Portugal para termos em 2024 uma seleção, pelo menos uma masculina, a participar nos Jogos Paralímpicos. E no resto do departamento Paralímpico do Sporting? Tenho certeza que vamos crescer muito. Estamos a ser vítimas também desta situação da pandemia, não é? Que tivemos que fazer aqui algumas opções e acredito que até lá vamos crescer também muito nas outras modalidades. Imagino que sim. Márcia, a última pergunta, vais adorar. Vou adorar. Este programa chama-se A Conversa Com. Se pudesses escolher qualquer pessoa, real, fictícia ou histórica, para ter uma conversa de 1 hora aqui nesta sala VIP do pavilhão João Rocha, com quem é que te sentavas aqui? Eu inspiro-me em muitas pessoas. O Walt Disney, se calhar, porque tenho sempre a frase, não é, que se nós tivermos a coragem de perseguir os nossos sonhos, nós conseguimos alcançá-los, não é? E é uma grande filosofia que eu tenho da minha vida. Mas teria muitas pessoas também reais que mereciam estar aqui, que têm histórias fantásticas para contar. E convido a trazer um dos meus atletas, certamente terá muito para claro nos dizer. Márcia, muito obrigado. Nós já continuamos a conversar, deixa-me despedir-me só dos espectadores. Agradeço ter estado connosco para mais esta Conversa Com. Para a semana voltamos com mais outro. Vamos tentar ter alguém tão interessante como a Márcia. Dizer-lhe que para a semana sim vamos ter transmissões da Liga Europeia de Goalball. Portanto, procure saber nas nossas redes sociais o que é que está a acontecer e onde para poder ver estes jogos super excitantes. Procure também nas redes sociais saber o que se passa à frente e atrás das câmaras na Curiacos TV. Nós voltamos para a semana. Volte também connosco.